Salve galera, muito boa noite. Estamos de volta aqui depois de um hiato bem grande com o canal Ed da Colina. Peço desculpa a vocês por ter deixado sem alguma informação, sem alguma postagem, mas é que o momento também ele não é dos melhores, tendo em vista que até o meu próprio canal não tem alavancado nada, e eu estou deixando mesmo. Vim até gravar esse vídeo a pedido de alguns amigos que reclamaram: poxa, continua lá, cara, com o canal, posta lá alguma coisa. Mas vamos lá, quero agradecer aqueles que estão firmes aí comigo, nessa caminhada aí, que não é fácil. Hoje em dia torcer pro Vasco é complicado. Quero pedir que deixe aquele joinha, dê aquela força aí. Comentem aí com seus amigos, comentem até no vídeo mesmo, para que a gente possa ter um debate, para poder ver aonde eu estou errando, que isso é uma opinião. Estou expressando mais aqui a minha opinião em relação ao nosso clube, o que eu estou vendo como torcedor. Longe de mim querer bancar o jornalista, mas é um momento de desabafo do torcedor. Então vamos lá. Chegamos a fevereiro. As eleições do Vasco, vocês sabem, são muito conturbadas e temos um novo presidente, que não era para ser. Não que eu esteja apoiando A ou B, mas as eleições de todas as esferas nos ensinaram que as campanhas mostram alguma coisa, elas dão esperança para o eleitorado. E o eleitorado ele acaba se agarrando àquilo, que pensa que é o melhor para o clube. Então no momento das eleições, das campanhas, o candidato Levenciano, ele tinha algumas propostas muito boas mesmo. Infelizmente ele era apoiado por Euriquinho e por um outro nefasto aí que eu não me lembro o nome agora. Mas diante do que está acontecendo, do que já era previsto também em relação ao Jorge Salgado ganhar essas eleições, porque ele era a continuação do Campelo. Campelo que lá atrás formou um grupo até sério na época. Conheço a pessoa que estava lá dentro do grupo. Foram as eleições que eu acompanhei bem de perto, porque eu trabalhava com essas pessoas. E ele, no minuto final, ele dá o golpe e consegue se eleger. Foi o que foi. O que começa errado vai terminar errado. 3 anos de Campelo, 3 anos de marasmo lutando para não cair. E culminando agora com essa eleição, 2 eleições, uma presencial e uma virtual. É assim, eu de fora, mas qualquer um de vocês, amigos vascaíno que gosta do Vasco mesmo, que conhece a história, não é vascaíno de resultado, porque aqui não tem isso não, vascaíno de resultado não. Ganhou é Vasco, vai tomar cerveja com a galera, porque tem aquele bolinho tomando cerveja e é Vasco, e quando perdeu não é Vasco. Não, aqui é Vasco ou não é. Então você vê da seguinte maneira: o estatuto do clube, ele tem que ser mudado. Ele tem que ser. Eu vou bater nessa tecla até o dia que eu morrer. Eu vou bater sempre nessa tecla que o estatuto arcaico, o estatuto que é um estatuto canceroso, é um estatuto que está acabando com o clube, ele tem que ser extirpado de lá. A primeira coisa, o primeiro ato do primeiro presidente honesto que entrar lá é rasgar o estatuto, banir os beneméritos e expulsar os conselheiros, acabar com isso, transformar o clube em empresa. Ele tem que ter no mínimo um curso de gestão, porque não pode continuar do jeito que está. Nesses dias agora, hoje é quinta-feira, teve um pereba que jogou no Vasco alguns anos atrás, acho que foi o Wendel,
tá aí cobrando uma dívida de quase 15 milhões. E o Vasco vai ter que pagar, porque não tem como recorrer. O cara jogou um ano, esteve encostado um ano dentro de São Januário, não produziu nada. Me lembre aí, alguém, me lembre. O que ele fez de bom? Nada. Nada. Então, essas coisas, isso tem que acabar, porque não é só ele. São alguns passados que ainda têm pendências na justiça com o Vasco. E se prepare que num futuro não muito distante, até no decorrer desse ano, vão aparecer outras perebas aí cobrando. E com razão, porque acordos não foram cumpridos e os caras estão querendo o que é deles. Pior ainda, é quem está lá dentro gerindo o clube. Pior ainda, são esses sanguessuga que não largam, não deixam. O incrível é que eles comemoram essas derrotas. Não estou dizendo derrota para Mulambo e derrota ontem para o Fortaleza, não. Porque essas derrotas aí, elas já vêm de lá de trás. O time não tem gás. Mas estou dizendo a derrota política do Vasco, a derrota do Vasco para o próprio Vasco. De quem deveria estar cuidando, de quem deveria estar lutando, correndo atrás, sanando dívidas, atrás de patrocínio. Esquece. Tem que pensar o seguinte: se você entrou agora, você tem que pegar a trozoba que está lá dentro, grandona, e começar a se livrar dela aos poucos, pagando dívidas, fazendo acordos, dividindo as dívidas. Não minta, joga sincero para os seus credores. Te devo sim. Como vamos fazer para pagar essa dívida aqui? Olha só, eu não posso lhe pagar tudo. Vamos parcelar. E vai pagando essas dívidas. Não minta. Não faça igual o Campelo, que mentiu. Quer lembrar de uma mentira recente do Campelo que estava na presidência? Ano passado com o Luxemburgo. 10 rodadas para terminar o campeonato. O Luxemburgo sentou com ele. Pô, olha só, eu preciso que você pague os meninos para os meninos correrem em campo. O Campelo sentou com aquela lábia de safado, de nefasto, de cretino, de bandido e de corrupto. E falou o que para ele? Poxa, Luxa, olha, os meninos correndo, o Vasco se livrando da segunda divisão, vou quitar todos os salários atrasados, inclusive o seu em dezembro. Acabou o último jogo do Campeonato Brasileiro, nós vamos no banco na segunda-feira, eu vou depositar tudo na conta de todo mundo. Deu no que deu. O Luxemburgo meteu o pé, com razão, vai trabalhar de graça. Nem puta trabalha de graça. Tô mais um profissional da área esportiva. E deu no que deu, se arrastando. As mesmas coisas estão acontecendo agora. Esse nefasto que assumiu a presidência, o Jorge Salgado, a campanha dele, ele vai ter um martelo o tempo todo dizendo que quando eu assumir no meu primeiro dia eu vou quitar todos os salários. Foi isso, se você procurar no YouTube algumas entrevistas dele, Mário Coelho, que é um canal muito sagaz, o mineiro vascaíno, o campista vascaíno, um monte aí. Ele prometeu nas lives desses caras, que são ótimos profissionais, ele prometeu para eles que no primeiro mês de gestão dele ele ia pagar as dívidas. O que aconteceu? O Vasco está para arrumar um dinheiro agora, de algum patrocínio, e o primeiro dinheiro vai ser, sabe para quem? Para o Jorge Salgado. Ele declarou que o primeiro dinheiro que cair é para pagar uma dívida que o Vasco tem lá atrás com ele. Porra, que vascaíno é esse? Que raio de presidente é esse? Não é um empresário bem-sucedido? Não falou na campanha que iria mostrar como se ganha dinheiro e como se gera uma empresa? Então pega a porra do dinheiro que vai entrar, paga o salário dos jogadores, termina dignamente essa merda desse campeonato, manda embora esses perebas e começa a trabalhar o ano de 2021. Porque do jeito que está, nós vamos disputar uma segunda divisão novamente. São jogadores, vamos falar agora do campo, são jogadores
que não têm a mínima vontade. Eles entram em campo sem a mínima vontade. Um garoto que entrava há 15 anos atrás na fogueira, ele corria atrás, ele ralava a bunda, ele estava doido para dar um carrinho, para chutar. Se tivesse que bater, ele batia. Se tivesse que apanhar, ele apanhava e revidava. Mas ele queria ganhar, ele tinha vontade. Essa galera que está entrando em campo, seja ele o moleque novo que está vindo da base, seja ele um cara mais velho, não tem compromisso nenhum com o clube. Porque eles não cobram dentro de campo um do outro, primeiramente. Eles não cobram da arbitragem quando tem uma controvérsia ali de falta. Eles não vão em cima fazer uma pressão em cima do juiz. Foda-se se ganhar cartão amarelo. Você está fazendo o seu. Você tem que exigir que aquilo seja cobrado direito. Mas ninguém cobra. É tudo pacificamente. O juiz deu uma falta que nem foi, e o jogador do Vasco abaixa a cabeça e vida que segue. Acaba o jogo, você vê os caras saindo de campo abraçado com o adversário. Porra, você pode pegar e fazer leitura labial. Churrasquinho lá em casa, valeu? Porra, valeu, rindo, brincando, trocando camisa, um abraçando o outro. Cara, eu concordo que são adversários, não devem ser inimigos. Mas tem que ter respeito com quem paga o salário deles, que é a torcida, o sócio torcedor, aquela massa que abraçou no final de 2019, aquele número imenso de torcedores, de sócio torcedores. Tem que respeitar a molecada, tem que respeitar o pai de família, tem que respeitar o pai de família que é vascaíno, que compra camisa pro moleque, quer levar o moleque. Isso vai acabar, essa porra dessa pandemia vai acabar, e nós vamos voltar a frequentar estádios. Mas aí eu vou sozinho. Porque o meu filho, ele já tem vergonha de vestir a camisa do Vasco. E aí eu fico escutando, eu vejo nos comentários, então ele não é vascaíno. Porra! Não é que o moleque não seja vascaíno, mas você vê a onda que é atualmente. O arquirrival ganhando tudo, e nós há 20 anos nessa penúria. Ganhamos o quê? Uma Copa do Brasil em 2011, 2 estaduais há 4 anos atrás. É só isso. Todos os campeonatos, são 3 quedas. São 3 quedas. Todos os campeonatos lutamos para não cair. Não temos um ídolo que possa chamar, aquele ali é o ídolo, aquele cara faz gol, aquele cara sangra dentro de campo. Tínhamos isso, tínhamos Juninho Pernambucano, tínhamos Mauro Galvão, tínhamos Edmundo, entre tantos outros jogadores que honraram a camisa. Essa molecada não tem um pingo de vontade, eles entram obrigados assim em campo. E outros que nem pertencem ao Vasco, pertencem ao nefasto do Carlos Leite, que é o cara que está mandando em São Januário, a verdade é essa. Então esses caras que, se o Vasco cair, esses caras amanhã vão estar em outro clube, jogando na primeira divisão, e o Vasco na segunda divisão. E vida que segue. Para eles não é mais mancha. Tempos atrás, anos atrás, o atleta que caísse para a segunda divisão com o clube, ele se sentia envergonhado. Ele se sentia humilhado com aquela situação. Porque não é normal você de um time grande cair. Então o cara se sentia humilhado. Ele entrava em campo com a faca e o garfo assim na mão, na boca, sangrando, com vontade. Não tinha essa. Ele podia até se machucar durante o jogo, mas ele só sentia quando acabava o jogo que ele já estava no vestiário. Então está faltando isso. Quero eu acreditar que esses jogadores, eles são desmotivados mesmo, são ruins. A gente vai salvar uns 3 ou 4 ali, o Germancano, que coitado, eu acho que faz um esforço enorme, faz até demais por esse time ruim que o Vasco tem. O Benítez, que é um baita de um jogador, mas precisava de um clube que trabalhasse mais a forma física dele. E deixa eu caçar outro aqui, são 4 jogadores que eu mencionei. Rapaz, é difícil, hein? É difícil. O Ricardo Graça, que é bom.
O PEC precisa ser trabalhado. Acho que tem futuro esse moleque, mas eu acho que está muito cedo ainda. Não que, mas é cedo quando vai jogar o moleque para o time de cima quando ele tiver 35 anos. Não. Eu acho que deve ter um serviço psicológico ali para trabalhar com esses moleques, porque os momentos, anos a anos passando, os momentos são ruins. Então você pega um moleque desse e realmente ele não está preparado para entrar nessas fogueiras. Antigamente não. Anos 80, anos 90, você pegava um moleque, caralho, tu jogava ele em campo e ele arrebentava. Porque ele sabia, cara, que o time ia correr também e ele sabia que aquilo ali era o trampolim para que ele tirasse a família dele de dentro da favela e desse uma vida nova para eles. Era vontade, era garra, eu queria mais. Aquilo era um prato de comida para ele. Muitos desses moleques não estão pensando nisso. Principalmente os moleques da base do Vasco. Eu não sei o que está acontecendo lá. Mas alguma coisa muito errada tá. Outra coisa é como é impressionante. Como é impressionante como o Vasco tem entregado os jogos. Porque eu quero acreditar que os caras são ruins. Mas você vê alguns adversários muito piores do que o Vasco fazendo jogos duros contra times que estão lá em cima. Então eu não quero acreditar em esquema para favorecer o nosso arquirrival. Tendo em vista, você pode ver o time do São Paulo abriu 7 pontos de vantagem na liderança e veio perdendo, entregou a paçoca para o Internacional de Porto Alegre, que abriu a sua vantagem, e aí agora também começou a diminuir, acho que a vantagem dele era de 6 pontos, foi para 5, 4, 3, 2, 1 ponto de vantagem. Faltando 3 rodadas. Times que fizeram um jogo duro com times que estão lá na ponta, fazendo um jogo fraco contra os mulambos. Eu não quero acreditar que os caras tenham tanto dinheiro na mala assim que possam comprar os adversários para que na última rodada eles sejam campeões. Eu não quero acreditar que a instituição internacional de Porto Alegre vá se vender por tão pouco. Não quero acreditar nisso. Eu acho que o futebol é muito bonito, é por isso, é porque é ponto a ponto, é garra, é até o final, eu brigando pelo meu e você brigando pelo seu. Mas tudo indica que vai ter uma situação dessa. E outra coisa, a quem interessaria 2 clubes como Botafogo e Vasco estarem na segunda divisão? A Globo é a Globo. Por quê? Porque seriam 2 valores imensos a menos. São 2 gigantes do futebol carioca, que eles do futebol brasileiro, que eles deveriam pagar muito bem as cotas de TV para o ano que vem, ou para o próximo Campeonato Brasileiro, que começa logo logo. Mas com esses 2 fora da cartada, eles têm uma economia muito grande. Eles vão ter uma economia muito grande, tendo em vista que quem sobe são 4 times pequenos. Com todo respeito a eles, que fizeram por merecer, estou muito feliz com a volta deles, mas tendo em vista que a Globo tem perdido espaço esportivo, tem perdido profissionais da área esportiva e agora recentemente perdeu a Fórmula 1 para a TV Bandeirantes, para quem interessaria uma queda de Vasco e Botafogo? E mais um grande, se desse para mais um grande cair aí, que recebe a cota de TV alta, seria muito bom para eles. Então essa diretoria nefasta, que ela é corrupta, se balançar dinheiro para eles, eles vão aceitar mesmo a diretoria do nosso clube. E torcer, cara, torcer que a gente consiga, nas últimas rodadas, sair dessa situação. Jogos difíceis. Inter domingo. Se por um milagre a gente ganhar do Inter, a gente acabar entregando o título no colo do arquirrival. Eu sinceramente, como vascaíno, não queria isso. Eu queria a luta pelos 2 últimos jogos, contra o Corinthians e contra o Goiás. Só que também são 2 pedreiras, porque o Corinthians está lutando por vaga na Libertadores. E o Goiás, ele vem num passo a passo, num acrescente para fugir da segunda divisão, impressionante. Os caras vêm jogando com a perna quebrada. Eles vêm jogando
com fome de bola. Então, cara, alguma coisa dentro do Clube de Regata Vasco da Gama está muito errada. Está muito errada. Vamos esperar agora também uma outra situação que eu nunca imaginei que fosse chegar. STF. A gente precisar de STF para que as nossas eleições sejam validadas. Eu tenho uma tese da seguinte maneira. Se o STF, o Dias Toffoli, der o ganho de causa para o Leven, ele vai dar quando o Vasco já estiver rebaixado. Aí ele dá o ganho de causa para o Leven esse ano, se vira aí na segunda divisão. O que não seria interessante nem um pouquinho pra gente. Nem um pouquinho pra gente. Então eu acho que ele vai esperar acabar o campeonato. Se o Salgadinho continuar lá, ele vai manter o Salgadinho lá, que eu acho que também tem interesse lá, porque essa galera lá tudo torce mesmo pro Mulambo e acaba prejudicando a gente. Eu acho que foi um tiro no pé levar isso pro STF. Mas eu acho que vai acontecer isso. Caiu pra segunda divisão, o Dias Toffoli entrega na mão do Leven e o Leven vai, ó, se fuder para trazer o Vasco da Gama. Sem receita, sem patrocínio, só com camisa bonita da capa. É complicado, galera. O vascaíno não tem um minuto de paz. Não tem um minuto de paz. E pior que nós nem podemos invadir São Januário, porque vão bater em quem? Em jogador? Essas porras são ruins mesmo. Vamos conseguir chegar lá na sala da presidência e pegar o Jorge Salgado e o Campelo e esfolar os caras? Vontade eu tenho, cara. Vontade eu tenho de ir lá e estrangular um desses dois aí. Mas não vai adiantar nada, eu vou preso, minha família vai se ferrar, eu vou me fuder. E não sei se alguém vai querer abraçar a minha causa, então não vai adiantar. Mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita porque estamos correndo um risco enorme de virarmos um timeco, um timinho pequeno, aquele time que disputa 2 campeonatos brasileiros na Série A, mais 2 na Série B, aí sobe de novo para a Série A, faz uma gracinha aqui, aí desce de novo. E a história do Vasco não permite isso, gente. O Vasco é gigante. O Vasco é imenso. Entenderam? É isso é mais um desabafo, cara. Deixa aquele joinha aí, compartilha, reflete, critica, me xinga, faz o que vocês quiserem aí. Compartilha com seu colega aí. Mas o Vasco, cara, é pra quem acredita mesmo. Eu tô cansado de sofrer, eu tô cansado de ser chacota da torcida arquirrival. Valeu? Forte abraço aí. Vamos aguardar aí as cenas das próximas 3 rodadas, ver o que acontece. Saudações Cruz Maltina, cara. Ed da Colina se despedindo de vocês aqui. Forte abraço, galera.